Olá, meus queridos e queridas do nosso curso de Direito, aqueles que nos acompanham no nosso canal deste curso de Direito. Estamos falando da disciplina de Direito Penal, certo? Nessa nossa nona aula, nós iremos tratar da suspensão condicional da pena. Nossa última aula, nós falamos das cominações das penas, tá? Então, agora nós iremos tratar da suspensão condicional da pena, que está previsto no Código Penal, no seu artigo 77 a 82. Bom, inicialmente, nós dizemos que podemos dizer que entende-se por suspensão condicional da pena, também conhecida como SUSIS. SUSIS é a mesma coisa que suspensão condicional da pena. Em ser um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução da sua pena suspensa pelo período de 2 a 4 anos. Tá? É o que está previsto em lei. E quais esses requisitos para que ele possa ter essa suspensão condicional? Os requisitos principais para a suspensão condicional da pena privativa de liberdade é que seja ela igual ou inferior a 2 anos e que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Também que as circunstâncias judiciais que autorizem a concessão do benefício não possam ser valoradas negativamente pela culpabilidade, pela antecedência, pela conduta social e pela personalidade do agente. Essas condições, elas consistem na suspensão da execução da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, né? Imposta aí a quem for beneficiado, obedecendo essas determinadas condições, e que é pelo juiz na própria sentença, após a condenação da pena privativa de liberdade concedida. E no mesmo ato, né? Desde que presente aí os requisitos legais que concede a suspensão condicional da pena do réu. Para tanto, ele deve ser aí observado não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou por multa. Isso está previsto no artigo 77, inciso 3º do Código Penal. Tá? Nós vamos ver todos no final. Transitada e julgada a sentença que impôs o SUSIS, o condenado será intimado a comparecer a uma audiência de advertência para que possa lhe ser concedido essa SUSIS. Essa audiência também é chamada de audiência admonitória, tá? Que é uma oportunidade em que será o condenado aí avisado das condições impostas a ele e alertado dessas condições para que ele possa cumprir. Se o condenado não comparecer a essa audiência, tá? O SUSIS será cancelado, será cassado, né? Impondo aí também, depois da cassação, o cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe for imposta, né? Os requisitos estão previstos no artigo 77 do Código Penal, né? Ele tem um modo objetivo e subjetivo, né? O modo objetivo dessa SUSIS, ou seja, é que ela não seja superior, a pena não seja superior a 2 anos. E que não seja cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Se não vejamos, o artigo 44 diz assim, ó: as penas restritivas de direito são autônomas e não substituem as privativas de liberdade quando, aí dá as condições,
aplicada pela privativa não superior a 4 anos, o crime foi cometido com violência, ou grave ameaça, tá? O réu não for reincidente em crime doloso, e que a culpabilidade, da culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, tá bom? Então, quando não couber, aí, o artigo 44, certo? Tem a possibilidade de substituição desta pena. E ela é subjetiva, tá? Quando não ser ela, quando não ser o condenado reincidente em crime doloso, exceto se a condenação entender anterior ela for exclusivamente de multa, previsto no artigo 77, parágrafo 1º, nós vamos ver daqui a pouco, e também a súmula 499 do STF. Vamos ler a súmula, o que diz do STF 499. A súmula 499 do STF reza o seguinte: não obsta a concessão do sursis, condenação anterior à pena de multa. Tá? Entendeu, né? Então, e também que haja as circunstâncias judiciais, certo, favoráveis, tá? Ou seja, a culpabilidade, a antecedência, a conduta social, a personalidade do agente, e bem como os motivos e as circunstâncias do crime que autorize a concessão desse sursis, né? São 4 espécies de sursis, tá? 4 espécies de suspensão condicional da pena. Tem o sursis simples, que é o comum, previsto no caput do artigo 77 do Código Penal, que eles são aplicáveis aos condenados não reincidentes, a pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, e aí neste caso será cabível quando o condenado não houver reparado o dano, salvo se ele tiver comprovado a impossibilidade de fazer, e ou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Se não, vejamos, 59 do Código Penal. O juiz, atendendo a culpabilidade dos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário, o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Tá? Quando não lhe forem completamente favoráveis, esta é a regra geral, certo? E também o período de prova, não deve esquecer do período de prova. Esse período, ele tem, ele é de 2 a 4 anos, né? Primeiro, o período de prova, que será explicado mais frequentemente, ou será de 2 anos a 4 anos, né? Tá? A sursis especial. A sursis especial está prevista no artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Ela é aplicável aos condenados não reincidentes, a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, desde que as circunstâncias judiciais do artigo 59, que eu acabei de ler, lhe sejam completamente favoráveis, bem como se houver reparado o dano, salvo se a impossibilidade justificada de não fazer, e que seus requisitos são menos rígidos, certo? Do que a pena simples. Ela é menos rígida que a pena simples, mas as condições são mais, e também as condições são mais brandas, certo? E o período de prova será de 2 a 4 anos, tá bom? O suscisetário, tá? É o artigo 77, parágrafo 2º do CP, são aplicáveis aos condenados com mais de 70 anos de idade na data da sentença, cuja pena privativa de liberdade imposta não seja superior a 4 anos, contudo o período de prova será de 4 a 6 anos, tá? E a sursis humanitária, que está prevista no artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal. Ele é aplicável ao condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, desde que o estado de saúde justifique a suspensão da pena. No caso de pacientes terminais, por exemplo,
e que o período de prova ele será de 4 a 6 anos. As condições para a suspensão condicional da pena, no caso do SUSI simples, impõe-se daí as seguintes condições. A primeira é que haja prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana no primeiro ano de prova, tá? Isso está previsto no artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal. Para o SUSI especial, certo? Impõe-se as seguintes condições cumulativas: proibição de frequentar determinado lugar, proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juiz e comparecimento pessoal mensalmente para justificar as atividades exercidas. Essas são as chamadas condições legais, ou seja, são aquelas impostas pela lei. Há ainda também as condições judiciais, nos termos do artigo 79 do Código Penal, que poderão ser impostas pelo próprio juiz, além daquelas já determinadas pela lei. Tá? Há também as condições legais indiretas, que são aquelas causadas, aquelas causas ensejadoras de revogação do SUSIS, aí previsto no artigo 81 do Código Penal. Falemos um pouco do período de prova. O período de prova é um lapso temporal dentro do qual o condenado beneficiado pelo SUSIS, ele deverá cumprir determinadas obrigações impostas a ele, bem como demonstrar bom comportamento e também aí denominada do período depurador, é o período que depura todo o comportamento do condenado. E tem como um período de prova, tá, um prazo de 2 a 4 anos, certo? Nos SUSIS simples e especial, e de 4 a 6 naqueles SUSIS etário e humanitário, né? Também devemos observar que essa suspensão condicional da pena, ela poderá também ser revogada, tá? Obrigatoriamente, conforme previsto no artigo 81, parágrafo 1º, inciso 1º a 3 do Código Penal, ou facultativamente, conforme previsto no artigo 81, parágrafo 1º do Código Penal. Não devemos esquecer da sua prorrogação, previsto no artigo 81, parágrafo 2º do Código Penal, que reza que se o beneficiário estiver sendo processado por outro crime ou contravenção, considerar-se-á aí prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. E ainda, no seu parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal, tá certo? Que aduz que quando facultativa a revogação, o juiz pode, em vez de decretar, prorrogar o período de prova até o máximo, né? Se já não estiver fixado, né? Quando se fala da extinção da punibilidade, nós dizemos que a extinção da punibilidade ela se dá com a expiração do prazo, aquele período de prova que acabamos de falar, sem que tenha havido revogação, e considerar-se-á extinta a pena privativa de liberdade e suspensa de acordo com o artigo 82 do Código Penal. No tocante aos juizados especiais também tem essa prerrogativa, tá? A Lei 9.099 de 95, que rege os juizados especiais, ela adotou, certo, que o Ministério Público ele pode propor a suspensão do processo quando a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, tá? E o acusado preencher os requisitos objetivos e subjetivos constantes no artigo 89 da referida lei. Vejamos o que diz a lei
9.099. No seu artigo 89. O artigo 89 da Lei 9.099 de 95 diz: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime presente os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional do artigo 77 do Código Penal. Tá? Então, também nos juizados especiais existe essa previsão, né? Os pressupostos legais para a obtenção da suspensão condicional da pena do condenado, ele deve ser preenchido, todos esses requisitos, né, esses pressupostos, descrito no artigo 77. Vejamos o que diz os artigos. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, primeiro, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Segundo, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Terceiro, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Já li para vocês. Parágrafo 1º, ele diz que a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Parágrafo 2º, ele diz: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde o justifiquem a suspensão. Artigo 78. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. No primeiro, parágrafo 1º, ai meu Deus, parágrafo 1º do artigo 78, né? No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade. Está lá no artigo 46 do Código Penal. Ou submeter-se à limitação de fim de semana. Está lá no artigo 48 do Código Penal. Tá? Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazer, e as circunstâncias do artigo 59, já lemos, do Código Penal, lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, que é da prestação de serviço à comunidade e a limitação de final de semana, né? Do parágrafo anterior, pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Primeira, proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de ausentar-se da comarca onde resida sem autorização do juiz. Comparecimento pessoal e obrigatório ao juiz mensalmente para informar e justificar suas atividades. No seu artigo 79 do Código Penal, prevê
que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinado à suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Artigo 80. A suspensão não se revoga se no curso do prazo o beneficiário, primeiro, ele for condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Segundo, ele frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. O terceiro é descumprir a condição do parágrafo 1º do artigo 78, que fala do cumprimento do prazo. No primeiro ano do prazo, ele deve dos serviços à comunidade. Se ele descumprir qualquer dessas determinações previstas no artigo 46, que é o serviço comunitário, prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, se ele deixar de prestar qualquer dessas prerrogativas, certo? Ele vai ser frustrado aí a sua concessão, né? Também, se ele descumprir a Constituição do parágrafo 1º do artigo 78, parágrafo 1º, eu acabei de falar. Por último, é o artigo 82, que fala do cumprimento das condições, certo? Que é inspirado o prazo, se que tenha havido revogação, considerar-se-á extinta a pena privativa de liberdade. Então, inspirado todos os prazos, se extingue a pena privativa de liberdade. Tá certo? Inspirado todos os prazos e cumprido todas as prerrogativas, esta pena privativa de liberdade será extinta de acordo com o artigo 82. Vamos ficar por aqui. A nossa próxima aula nós falaremos do livramento condicional. Será a nossa 10ª aula. O livramento condicional, que está previsto no artigo 83 ao 90 do Código Penal. Espero ter contribuído com todos vocês, certo? Espero que ao assistirem às aulas, deixe seu like e façam seus comentários, se gostaram ou não, se quer que eu acrescente mais alguma coisa ou não. Eu ficaria muito grato para que eu pudesse melhorar as aulas, tá? E o beneficiário de tudo isso serão vocês mesmos, né? Obrigado e até a próxima aula.